Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre AEGs ou AEGs ou armas elétricas, como você preferir. E hoje nós trouxemos o modelinho da Rossi aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas, explicar um pouco sobre munição, bateria, carregadores, armas, como mexer em cada um. Então nós trouxemos aqui um modelinho que dá para resumir tudo isso em algumas palavras. Mas antes da gente começar a falar sobre ele e sobre o que a gente tem aqui na mesa, vou pedir novamente, deixa o like, cara, pelo amor de Deus, deixa o like. Todo vídeo eu peço para deixa um like, cara, não custa nada, de graça. Deixa o like, eu te espero. Eu te espero, pode deixar o like. Deixou? Vamos lá. Bom, além do mais, não esquece também, se inscreve no canal, marca o sininho aí, seja o que for, que a gente vai sempre postando vídeos e isso vai sempre te alertando que saiu um vídeo novo da Bertag. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Essa arma, né, elétrica, ela precisa de uma bateria. Existem alguns tipos de baterias. Se você adquiriu esse modelo específico, da Rossi, a Neptune 8, ela já acompanha uma bateria da Rossi. Essa bateria de 1100 mAh, 9.6 volts. Mas nem todo equipamento novo sai com baterias de fábrica. Esse é uma rara exceção que já vem com bateria e carregador. Essas baterias de níquel, né, podem vir em 9.6, 8.4 ou 7.2, que é um pouco menor. E de várias formas, vários modelos, vários tamanhos. Mas desses modelinhos aqui, geralmente eles são acompanhados de carregadores. Os carregadores que a gente chama de carregadores de parede, como esses aqui. Os carregadores são bem simples na realidade, tem um LED verde e vermelho aqui, então você coloca na tomada ele acende verde. E aí você pluga na bateria, assim que ela estiver carregada, quando ela estiver carregando ela fica vermelha e quando estiver carregada ela fica verde novamente. E assim você simplesmente, é bem mais simples, de fácil, tranquilo, e o tempo de recarga demora dependendo do tanto de miliamperes que a sua bateria possui e da saída do carregador. Então nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma saída no output de 8 a 12 volts, daí não importa muito a bateria, com uma saída de 0,4 ampere-hora, ou seja, por uma bateria dessa aqui de 1100, né, 0,4 ampere, a gente vai pegar de 1.1 dividido por 0,4, você vai ter mais ou menos o tanto de tempo que demoraria para essa bateria carregar. Realmente em torno de 2 horinhas, 3 horinhas no máximo, para baterias de níquel. Mas, se porventura você sair desse tipo de bateria ou desse tipo de carregador e for para uma bateria um pouco mais forte, como a questão de uma bateria de lipo, né, de lítio, né, esses carregadores originais não dão conta e provavelmente eles vão estragar a sua bateria. Então, quando você fizer a troca para a bateria de lipo, faça também a aquisição de um carregador de lipo profissional, ou esse da Leão, o L6, ou esse, o L3 mais simplesinho. As baterias de lipo, assim como de níquel, existem voltagens. Então essa aqui de 2 células é de 7.4 volts e esse modelinho aqui de 3 células é de 11.1. Podem existir essas células juntas ou desse jeito aqui, separadas. Depende muito do armamento, do que você está procurando, da onde você quer encaixar e do espaço que você tem disponível na coronha. Toda bateria de lipo ela é facilmente identificada porque ela tem o conectorzinho maior que vai na arma e o conectorzinho menor que é o que vai para carregar. Esse conectorzinho que auxilia os carregadores, certo? Então, numa arma dessa, que já tem um gatilho eletrônico, eu consigo utilizar uma bateria de 11.1. Se você tem uma outra arma um pouco mais simples, que ainda tem um gatilho mecânico, talvez essa bateria de 11 não seja tão indicada, pela voltagem ser muito alta e poder ir destruindo a vida útil, diminuindo a vida útil dos seus contatos elétricos dentro da arma. Daí eu já te indicaria um 7.4, que é uma voltagem um pouco mais abaixo e deixa a arma um pouco mais tranquila de ser operada, né? Mas diminui um pouco a cadência e a resposta de gatilho, né? A 11.1 já acelera um pouquinho mais, só o preço de uma manutenção um pouco mais regada. Porém,
Se já tiver um gatilho eletrônico, a 11.1 já ajuda bastante. Para você saber se possui ou não gatilho eletrônico, pode entrar no nosso site, entrar em contato conosco, ou mesmo pelo manual do próprio equipamento, que aí vai dizer exatamente se possui ou não e os seus cuidados que precisa ter em relação a essa placa eletrônica. Bom, as baterias de lítio em relação às baterias de níquel, elas duram mais tempo e mantêm a carga por mais horas, ou seja, uma bateria de níquel, que são baterias originais, elas podem demorar em torno de um uso constante, algo em torno de umas 3 horas. Uma bateria de lítio já chegaria a 5 horas, dependendo do quanto você está utilizando elas. Se for o mesmo uso, as baterias de lítio tendem a segurar um pouco mais a carga. Porém, elas são um pouco mais perigosas. As baterias de níquel elas já são bem mais inofensivas. As baterias de lítio precisam ter um pouco mais de cuidado. Essas baterias, né, hoje equipam notebooks, celulares, no brakes, até carros elétricos. Essas baterias hoje já equipam. São baterias muito mais modernas que as baterias de níquel. Mas elas precisam ter um certo cuidado. Um curto-circuito numa bateria dessa pode gerar uma grande explosão. Um curto-circuito, uma má utilização, fogo, altas temperaturas, isso tudo influencia na vida útil da bateria. Então sempre tenha muito cuidado ao carregar, ao mantê-las, até mesmo durante o manuseio, para que elas acabem não entrando em curto, não aconteça nenhum tipo de acidente em relação a elas. São baterias modernas, mas precisam de uma certa cautela, né? São baterias que já são comprovadamente seguras, mas se você manusear errado, em compensação a outras baterias de níquel, que você só vai perder a bateria, aqui você pode ter algum tipo de lesão. Mas são baterias melhores. Tudo na vida tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Essas são as baterias mais modernas. Já a arma em si, existem várias variações. As armas são determinadas pela sua categoria, às vezes pelo tamanho, às vezes pelo interno, às vezes pela força. A força, no caso, nós aferimos a velocidade. Então, a velocidade de um equipamento é medida em pés por segundo, ou FPS. E determinado equipamento pode ter mais ou menos, isso não vai ser necessariamente diretamente ligado ao alcance ou à precisão dela. Mais força ou menos força não indica muito, não é muito significativo a respeito da eficiência do modelo. Então, se você vai jogar em alguns locais, precisa ficar atento às regras de força para aquele campo, para aquele local, para aquela equipe, para aquele modo de jogo, ou que você fique em desvantagem em campo. Então, sempre mantenha-se atualizado em relação às regras do local, às regras de convivência, de jogo e por aí vai. A utilização do equipamento é muito simples, na realidade. Você precisa encontrar o local de posição da bateria, geralmente eles ficam localizados na coronha. Então, aqui nós temos duas travinhas na coronha que você pode apertar e ter acesso ao plug elétrico aqui. E esse plug, ele pode tanto ser esse plug verdinho, que é o Tamiya, ou um vermelhinho, como esse daqui, ou amarelinho, como esse aqui. Esses vermelhinhos são chamados de plug jeans ou plug T, e o amarelinho de XT60. Todos esses plugs são comuns no ramo do Airsoft. Os mais comuns são o Tamiya, que já equipam as baterias de fábrica. Bom, após você iniciar a arma colocando a bateria, a arma já está pronta para disparo. Mesmo sem magazine, ela dispara, ao contrário das outras que já foram vistas, né? Eu já falamos em algum momento, né? Sem o magazine, ela dispara. E boa parte das vezes vai existir a munição na câmara, então evitar apontar para pessoas, animais domésticos ou outras pessoas que não estejam em campo, não estejam jogando, estejam participantes sem proteção ocular, porque um tiro desses armamentos já é um pouco mais nocivo em relação a outros modelos mais fracos, como pistolas. Então, esses modelinhos aqui, né, eles vão utilizar tipos de carregadores diferentes. Nós temos o High Cap, o Mid Cap e o Real Cap. O High Cap, né, esses magazines, né, vocês veem que aqui eu tenho um High Cap e um Mid Cap, eles são lateralmente idênticos. O que vai modificar é a parte de cima e a parte inferior.
Essa parte inferior dos high caps possui uma certa catraca e em cima uma janela. Então eu consigo ter acesso a essa janela, despejar a munição, não vou precisar de um speed loader, vou simplesmente colocar a munição aqui, fechar a janelinha e catracar aqui embaixo. Não tem como catracar para o lado errado porque do outro lado você não consegue girar, ele só gira para um lado. Esse giro vai acabar dando corda no magazine e vai colocar as munições dentro da câmara onde é necessário. Um magazine desse cabe em torno de 330 bolinhas, né? E quando ele acaba, dá para ouvir bastante que ele acabou. Ele gira em falso e faz o barulhão. Quando vai acabando as munições também, ele vai fazendo barulho de chocalho dentro dele por conta das bolinhas que estão soltas, né? Se torna realmente um chocalho. Já um magazine mid-cap, ele não tem janelas e também não tem catracas. O magazine mid-cap ele pode ser carregado apenas por dedo, colocar uma a uma, ou por um speed loader, sem a tampinha. Então, nós colocamos as munições aqui em cima, fechamos, colocamos dentro do magazine e vamos só fazendo a recarga dele. Um magazine mid-cap pode carregar de 80 a 140 bolinhas, nesse caso aqui da M4. Dependendo do modelo, for AK ou MP5, esses valores podem mudar. Estou falando de M4. E um magazine real cap, ou real cap, tanto faz, magazine de capacidade real, ele vai caber apenas 30 munições, que é o que seria equivalente ao fuzil AR-15 da vida real. Somente 30 munições. Apesar do tamanho, ele só vai carregar parte dele. Esses magazines dependem muito do lugar do jogo, né? Alguns equipamentos, quando saem originais de fábrica, vêm com o high cap. Já outros, como a questão da Rossi, com mid caps. Então, você procura um jogo mais tático, um pouco 1005, você já tem uma certa noção, opte pelos mid-caps. Se você realmente quer só estar em casa, se divertir ou priorizar mais a questão da munição, high cap. A gramatura de munições para ela, nós não indicamos 0,12, porque são realmente muito leves. Nesses equipamentos que já tem um FPS acima dos seus 350 FPS, munição .25. Abaixo disso, .20. Jamais utilizar .12, sempre de 20 para cima. Dependendo do modelo, você pode puxar 28, 30, 36, a depender do modelo específico. Para isso, pode botar alguns comentários, algumas perguntas que nós temos todo o prazer do mundo de responder aqui embaixo ou pelo nosso atendimento. Bom, em termos de alcance, de ajuste, esses equipamentos possuem um dispositivo chamado hop-up. Então, nas M4 fica localizado aqui na frente. Então, se eu puxar aqui, eu já tenho acesso a ele. Alguns você precisa puxar manualmente para fora, como são o caso das G&G, mas na maioria você só puxa essa alavanquinha que ele dá acesso aqui ao hop-up. No caso aqui eu puxo e ele mostra uma pecinha amarela. Essa pecinha amarela, dependendo de onde tiver a setinha apontando, geralmente para baixo, você vai colocar, se você girar essa rodinha aqui para baixo, você vai acabar ajustando o hop-up para que ele bote a munição mais para cima. Se você olhar a trajetória dela, ela vai caindo. Quanto mais você aperta, mais ela vai subindo. O ideal é que você chegue numa trajetória retilínea. Então você vai ajustando para cima, para baixo, até chegar numa posição ideal de disparo. Fora isso, não existem outros ajustes na arma. Você só ajusta o hop-up, coloca a munição e vai. Para cada gramatura de munição que você for escolher, 25 ou 20, você vai ter um ajuste diferente de hop-up. Então não é interessante você carregar carregadores diferentes com munições diferentes que você vai precisar ajustar cada vez que você for disparar. Em termos de alcance, precisão, essas armas podem ser alteradas, elas podem sofrer um certo tipo de upgrade, um certo tipo de troca de hardware que vai facilitar você alcançar aquilo que você busca, ou uma resposta melhor, ou um alcance maior, ou uma força maior, dependendo do modelo que for. Mas tudo isso é interessante você entrar em contato conosco no manutenção@bertac.com.br para que a gente consiga te dar a melhor opção para o seu equipamento e assim explorar o máximo de rendimento possível dele. Certo? Boa parte dos equipamentos possuem modos de disparo, então aqui ele está travado, então se eu tentar puxar o gatilho ele está travado, com exceção de certos modelos que o gatilho se move, mas a trava dele é elétrica, então pode puxar e ele não vai disparar, ou no semi-automático, e assim eu disparo, ou no totalmente automático, e assim ele vai dar modos de rajada.
de forma o semi-automático. Eu aperto e a cada vez que der um disparo eu preciso soltar o gatilho novamente para que eu consiga disparar novamente. E esse é o semi-automático. Não preciso modificar nada, não preciso apertar nada, ele geralmente dispara sozinho, com auxílio da bateria, no caso. Os carregadores, como eu falei, para baterias de lipo, já são esses modelinhos aqui, tá? Ou desse ou desse. Esses modelos são bem simples de serem utilizados, né? Então, cada bateria tem o seu plugzinho menor e aqui eu tenho várias portas. Geralmente esse aqui tem duas porque ele pega ou 7.4 ou 11.1. Então eu venho aqui e eu acabo posicionando da forma correta. Vermelho, preto, preto, vermelho, preto e azul, ou vermelho, azul e preto. Colocando aqui e plugando ele na tomada, ele vai piscar verde nas que já estão carregadas, nas células que estão carregadas, e vermelho nas que estão carregando. Se você por acaso colocou 7.4, essa terceira aqui não vai acender, mas vai acender a primeira e a segunda. Se colocou 11.1, vão acender as 3. Em carregadores mais profissionais, como é o caso do L6, eu vou precisar programar ele para utilizar a minha bateria. Então aqui eu vou escolher entre as baterias que eu quero carregar. No caso, se eu tenho bateria de 7.4 lipo ou 11.1 ou até mesmo baterias de níquel, eu consigo carregar nesse carregador porque eu consigo programar para qual bateria eu quero utilizar nele. Nesse caso aqui, se a demanda for grande, nós podemos fazer um vídeo só explicando a respeito desse carregador, porque ele tem várias configurações que podem ser ajustadas para cada momento específico, tudo bem? Bom, então esse aqui é o nosso apanhado geral sobre a Neptune 8, sobre os equipamentos elétricos, né? Se faltou alguma coisa, se tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários embaixo, deixa o like também, ou dislike se você não gostou, mas deixa o like que ajuda a gente. Coloca nos comentários, olha, faltou tal coisa, eu explicava mais para isso aí, que qualquer outra coisa que for surgindo, a gente pode gravar um outro vídeo, alguma coisa, a gente fica muito feliz. Qualquer dúvida que tiver também, pode colocar aqui, a gente puder responder sem precisar de outro vídeo, a gente também vai fazer sem problema nenhum. Nós ficamos imensamente agradecidos se você fizer isso daí. Também não esquece de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente sempre tem todo o prazer do mundo. Inclusive no nosso site, acompanhe as promoções, todo mês tem promoção no nosso site e nós esperamos vocês lá, beleza? Eu sou o Guri, falando da Bertac, até o próximo vídeo, valeu, falou!